As sombras se alongavam na floresta ao redor do castelo. O ar estava pesado, carregado, com cheiro de terra úmida. Cassiel e Micaela mediavam palavras nada amigáveis. O que você pretende trazendo ela aqui? Sussurrou Cassiel. O que você acha? Devolveu Micaela. Acho que você está se precipitando. Esse não foi o nosso trato. Micaela soltou uma risada seca. Trato? Acho que o nosso acordo virou cinzas no momento em que você se vendeu para a igreja. Ou será que a minha memória está falhando? Ela despejava ironia enquanto Cassiel cerrava os punhos, engolindo um ódio para não perder o controle. Eram outros tempos. Sim, e o rato acaba correndo por vontade própria para a armadilha, se chicoteando pelos outros, vivendo uma farsa, ignorando a própria essência. Não vim aqui para desenterrar o passado, cortou Cassiel. Mas é só o passado que nos coloca frente a frente. Não existe presente para nós. Só o que fomos e o agora. Cassiel respirou, como se o peso invisível sufocasse. Você continua incrédula. Achei que o tempo teria mudado algo em você. Mudar? Ela cuspiu a palavra. Se adaptar, renovar, qual o sentido? Se o fim é sempre o mesmo, nenhuma mudança vai salvar o roteiro desse desastre. Não é verdade. Se seguimos o plano, você sabe que o resultado pode ser diferente. Você viu. O que eu vi? Micaela deu um passo à frente. Foi um anjo caído, desesperado para voltar para casa, e uma bruxa apavorada na minha frente. Foi só isso. Pense em Ileana. O olhar de Micaela brilhou em um vermelho intenso, como o sangue sob o luar. É o que eu mais faço. Pensar nela, sentir ela, protegê-la. Então siga o caminho. Ela é a luz. A chave para enterrar essa profecia de vez. Micaela negou com a cabeça. Se tínhamos um acordo, considere quebrado. Não vou colocá-la em perigo só para satisfazer sua sede de paz. Para que tudo volte a ser como era. Nada vai ser como era. Cassiel insistiu. Não teremos paz, mas teremos esperança. Dias onde poderemos viver sem nos esconder. Seremos livres. Você é um tolo se acha que a liberdade vive entre os homens. Eles são apenas vermes da terra. As árvores pareciam sussurrar enquanto Cassiel dava um passo à frente. Sua voz agora era mais densa. Você está aqui há tempo suficiente para saber que nem todos são vermes. E mesmo os vermes merecem viver. Você foi descartada assim que ele se foi, sentindo na pele o que é ser nada, assim como um verme. Micaela encarou com desprezo, que queimava, mas Cassiel não recuou. Você não é mais a soberana da escuridão, a senhora do caos. Seu pai te condenou a este chão. Você vive aqui, se alimenta daqui. Pode ser sangue, mas é um sangue que vem da terra. O mesmo ser que você despreza é o que te mantém de pé. De pé. Quanta ironia sua. Ela rebateu com um sorriso amargo. Já tivemos essa conversa e sabemos onde ela termina. Cassiel se aproximou, os olhos fixos nos dela. Vim aqui porque sei que algo mudou. Aquele reino de sombras absolutas se foi. Você viu a luz, Micaela. Silêncio caiu entre eles, pesado como uma lápide. Você viu e eu sei que não fechou os olhos. Ela te tocou. No fundo, queremos a mesma coisa, que a escuridão permaneça onde está. E o que você quer de mim, afinal? Quero que você tome cuidado. Não só com Ileana, mas com você mesma. Você não é mais tão poderosa. Existem forças lá fora que querem te destruir. Você pode ser filha de Lúcifer, mas carrega um sangue abençoado. Seres assim são um alvo principal do que está vindo. Querendo ou não, somos o equilíbrio entre a luz e a treva. Ninguém nesta terra é uma coisa só. Equilíbrio. Logo eu. Debochou ela. Você pode ter sido criada nas sombras, pelas sombras. Você tem luz. A luz de uma mãe. Tudo bem que não foi bem uma mãe, mas o sangue, parte da vida dela, escorre pelo seu corpo. Essa é a sua luz. Micaela desviou o olhar, pensativa, sentindo um frio da floresta atravessar sua pele. Ele está perto.
Cassiel finalizou. A escuridão está se aproximando. Dá para sentir no ar. Chegou a hora de se preparar. Fernanda ainda tentava assimilar os recentes acontecimentos enquanto se aprontava para o jantar. Uma sensação de desassossego persistia em seu íntimo, aumentando sua confusão e apreensão. Augusta a aguardava ao pé da escada para guiá-la até a sala, onde Micaela esperava sentada à cabeceira da mesa. E o lugar de Fernanda estava posto ao seu lado. A mesa, ricamente disposta, encheu os olhos de Fernanda. Que isso? Não me diga que é só para nós. Fernanda questionou, olhando para Micaela e sentindo a ausência de pratos e talheres para a mesma. Micaela se levantou e preparou a cadeira para receber Fernanda. Perdão se me excedi. É o que eu costumo não receber visitas. Não foi minha intenção, disse Micaela, evitando o olhar direto de Fernanda. Fernanda acomodou-se e a proximidade com Micaela fez reacender a memória do seu sonho. Um gole de água parecia uma tentativa vã de extinguir o fogo que lhe ardia no peito. Não é para tanto. É que eu não estou acostumada a comer tanto, principalmente à noite. Mas sinto-me lisonjeada pela acolhida, obrigada. Respondeu buscando os olhos de Micaela que, antes magnéticos, agora se esquivavam, como se quisessem se ocultar. Enquanto Fernanda tentava não cair em seus devaneios, Micaela sentia a pulsação crescente percorrer seu corpo. Suas veias pulsarem em algo quente a consumir por dentro. De repente sentiu um pulsar em sua mão esquerda, que a fez desviar o olhar e focar na taça de vinho, como um refúgio. Fernanda não pôde deixar de notar que algo estava acontecendo. Sentia-se desconfortável, tensa, atraída e perturbada, uma mistura de sentimentos e sensações que nunca havia experimentado. Fernanda notou Micaela segurando o pulso. Algum problema? Intagou com a voz carregada de curiosidade, que mal disfarçava a apreensão. Micaela engoliu seco, enquanto uma vontade antiga lentamente despertava. Eu que pergunto. Por quê? Você mal tocou a comida, não tem fome, não gostou de algo, quer que eu mande trazer algo? Micaela, enquanto falava, tentava não demonstrar que estava desmoronando por dentro. Mil desculpas pela minha falta de educação. Está tudo maravilhoso. Estou sem fome. Acho que essa viagem ou o clima me deixaram mais cansada que com fome. Fernanda desviou o olhar por um instante, buscando o ar. Me diga a verdade. Fernanda engoliu seco e se viu diante do olhar congelante de Micaela. Tá, confesso que estou curiosa. Fernanda, em um ímpeto de coragem, deixou-se levar pelo olhar. Fernanda tropeçava nas palavras, temendo soar ofensiva sob o olhar expectante e quase ansioso de Micaela, que aguardava uma resposta. Diga, não tenha receio. Um sorriso sutil, quase imperceptível, aflorou nos lábios de Micaela, alcançando seus olhos. É que, veja bem, eu nunca entrei em um castelo, nunca vi tanta coisa incrível. Até o Augusto, posso chamá-lo assim? A pergunta saiu com uma naturalidade surpreendente. Você pode dizer o que quiser. A permissão de Micaela desmoronou Fernanda, tornando-a mais leve e ousada. Sim, quero dizer, eu estou aqui para entrevistá-lo sobre a sua história de vida como empresária, não sobre sua casa, ou melhor, sobre o seu castelo. Fernanda se corrigiu, as palavras se embolando, sentindo-se exposta em sua admiração juvenil. Esqueça sua missão. Seja você, seja verdadeira. O comando de Micaela, quase uma provocação, atingiu Fernanda em cheio, deixando-a desconcertada. Tudo bem, então tá. Para começar, como tudo isso veio parar aqui, no meio do nada? Aqui. A curiosidade autêntica venceu a formalidade. Micaela se levantou com um movimento gracioso e estendeu a mão para Fernanda, sinalizando para que ela fizesse o mesmo. Vamos dar um passeio. Micaela ofereceu o braço para Fernanda, subitamente rendida ao hipnotismo do olhar de Micaela, ao perfume envolvente que dela emanava e ao sabor das inquietudes que aquela mulher lhe provocava. Enquanto caminhava pelos corredores monumentais do castelo, Fernanda pôde inalar profundamente a fragrância de Micaela, sentindo o peso suave do braço dela contra o seu. Uma calma inesperada inundou seu peito, sobrepondo-se às inquietações, trocando-as por uma paz quase familiar. Micaela, por sua vez, sentiu o olhar de Fernanda que analisava cada um de seus movimentos.
Percebi a cadência da respiração dela a cada passo, o pulso vibrando. Um desejo estranho, quase primitivo de congelar aquele instante, a invadiu, enquanto seguiam em direção ao jardim, agora banhada pela luz tímida da lua e pelos pequenos postes que salpicavam o caminho. Vamos começar, e agora seja sincera, disse Micaela ao pararem num recanto. O que você realmente quer saber? Micaela mantinha o olhar fixo no horizonte e Fernanda contemplava, absorvendo cada traço sob a luz bruxulante. Ok, o que tem neste lugar que tudo parece tão envolvente, tão intrigante? Tudo. A voz de Fernanda quase era um sussurro. Me diga você. Micaela rebateu com um leve sorriso. Eu não sei por onde começar. Fernanda confessou, sentindo-se perdida. Micaela desvencilhou-se gentilmente de Fernanda e virou-se para encará-la. A luz da lua banhava os rostos de ambas, emoldurando a cena como um quadro. Fernanda sentiu algo quente crescer em seu peito. O olhar de Micaela, o cheiro, tudo lhe trazia uma sensação boa, inexplicável. Eu não sei como explicar. Fernanda tentou de novo. Acho que pelo fato de tudo isso parecer algo saído de um filme, desde que cheguei, eu sinto que já estive aqui, que já vi tudo isso, mas ao mesmo tempo parece uma memória tão antiga. É muito louco o que estou dizendo. Eu não acho. Continue, o que mais? Não sei. Cheguei a sonhar um sonho tão real. Fernanda se lembrou do quase beijo e Micaela e achou melhor não continuar. De repente, pode ser memórias suas, memórias guardadas lá no fundo, que às vezes parecem mesmo um sonho. Não, respondeu Fernanda com firmeza. Foi um sonho. Eu sei que é um sonho. Eu sei a diferença entre um sonho e uma lembrança. E para começar, eu me lembraria de já ter estado aqui ou de já ter conhecido você. A mim? Então você sentiu algo por mim? Sente? Micaela olhou nos olhos de Fernanda. Aquela pergunta entrou rasgando seu peito. Suas pernas congelaram e seus lábios pareciam ter vida própria. Eles se mexiam, mas a voz não saía. Iria dizer algo. O que pensou? Como assim? Qualquer coisa, receio, medo. Micaela abria a guarda, enquanto Fernanda se prendia, se sufocava em verdades que gritavam em seu peito. O que posso dizer? Você chama a atenção. É um fato. Não todos os dias, ou quase todos os dias, a gente conhece uma pessoa tão confiante, inteligente, espontânea e intrigante, excêntrica e presunçosa, completou Micaela com um sorriso que fez Fernanda desmoronar. Fernanda sorriu, um sorriso cristalino que se espalhou pelo ar noturno. Micaela, por sua vez, sugou aquela alegria, o brilho recém-descoberto na alma de Fernanda para dentro de si. Sentiu-se completa, como talvez tivesse sido em algum dia, em algum momento de sua vasta existência. Por um tempo que pareceu eterno, ambas se olharam sem medos, sem receios. Apenas se olharam, e a luz tímida da lua abençoou a entrega daquelas duas almas. Então Fernanda, tomada por impulso inexplicável, afastou-se discretamente de Micaela, permitindo as confusões voltarem a tomar seu coração enquanto continuava a caminhar pelo jardim em silêncio. Posso ser indiscreta? Perguntou, quebrando o silêncio. Isso não é o básico de uma repórter? Brincou Micaela. Você tem alguém? Quero dizer, você vive com alguém aqui, além do Augusto? Fernanda precisou reunir toda a coragem para fazer a pergunta, sentindo o rubor subir ao rosto. Você quer saber se eu divido a minha vida, que inclui a minha cama, com alguém? A voz de Micaela era baixa, carregada de uma intensidade que fez Fernanda temer o olhar que a acompanhava. Com medo da resposta, Fernanda parou e desviou o olhar. Desculpa, isso nem está no roteiro. Eu nem sei por que perguntei isso. Tudo bem. Eu pensei que fosse outra coisa. Aí sim eu iria pensar muito em responder. Brincou Micaela. Não precisa responder se não quiser. Mas eu quero. E não.
Não há ninguém em minha vida. Há muitos e muitos anos. É apenas eu e isso em sua volta. O gesto de Micaela abrangeu o castelo e o jardim. Fernanda sentiu no fundo um alívio súbito, algo perturbador, mas que a fez feliz. Seus olhos irradiaram e Micaela aproximou-se. Decepcionada? Por quê? Não sei. Parece que você queria ouvir uma história de coração partido ou de vários amores. Não, Fernanda respondeu com toda a convicção que tinha. Ok, só para você saber, é difícil alguém se aproximar de mim. Alguém assim como eu. Fernanda percorreu cada detalhe de Micaela com o olhar, cada centímetro do seu corpo sob a luz pálida da lua. Eu não vejo nada além de uma pessoa realmente intrigante, excêntrica e um pouco presunçosa. Ambas sorriram. Micaela quis tocar a pele de Fernanda, sentir seu calor, e se aproximou mais. Agora estavam tão próximas que os seus corpos pareciam um só. Havia somente um batimento e dois corações, sensações, tensão escorrendo pelas veias. Micaela fixou seu olhar em Fernanda, que parecia presa em um transe, sentindo seu corpo queimar. Tentou se afastar, correr, mas seu corpo permaneceu imóvel, recebendo aquele olhar negro e profundo, que refletia a pouca luz da lua.